Olá, aluno de gestão comercial, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a nossa última parte da disciplina de administração estratégica, né? Sobre o BSC. Então, a última perspectiva que a gente vai abordar do BSC é justamente aquela do aprendizagem e conhecimento. E por quê, né? O que seria isso? Então, se a gente for ver, não é a empresa, a entidade, a empresa, ela não aprende, né? Ela não é uma pessoa. Quem aprende são justamente as pessoas, né? Os seus funcionários, seus colaboradores. Então, essa perspectiva ela tem a ver com isso, com as pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, por favor, passe o slide. Aqui, só para relembrar de novo, né? Nós temos as 4 perspectivas, né? A financeira, a dos clientes, a dos processos internos e agora a gente vai falar de aprendizado e crescimento. Então, vamos ver o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de o que envolve, que objetivos que eu posso ter em relação a esse aprendizado e crescimento. Então, tem lá, planejamento de RH, de repente eu vejo que eu estou com algum problema no meu RH, né, não estou contratando legal as pessoas, não estou acertando nisso, que tem a ver também com o segundo item, que é recrutamento. Questão de seleção, socialização, de repente o clima na minha empresa não está bacana. Tem até uma pesquisa que a gente faz de clima organizacional, para saber como é que as pessoas estão se sentindo, como é que está o ambiente dentro da empresa. Pode ser que o ambiente não esteja bom, então a gente tem que pensar que pode estar tendo um problema de socialização. Treinamento e desenvolvimento, também isso é bem comum, ser um objetivo dessa perspectiva. Eu percebo que a minha empresa não está bem, que os funcionários, né, eles não estão bem treinados, então eu posso ter como objetivo justamente treinar esses funcionários. Também eu posso pensar que o desempenho, né, em avaliar o desempenho, eu não estou conseguindo medir, né, se os meus colaboradores, as pessoas que estão lá na minha empresa, se elas estão realmente trabalhando de maneira eficaz. Então, um objetivo pode ser justamente, né, medir isso. E por fim, questão de promoções, transferências, rebaixamentos, desligamentos, né? De repente esse organograma, né, dentro da empresa, o plano de cargos e salários, alguma coisa não está bacana, eu posso também querer mexer nisso então. Claro, desde que tenha a ver com aquele objetivo geral que vocês fizeram lá na nossa primeira aula, lembram? Então, vocês pensarem um objetivo para a empresa de vocês. E daí a gente foi pensando em cada perspectiva, que cada uma dessas perspectivas poderia contribuir para ajudar a atingir esse objetivo geral. A gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa aula. Vocês vão pensar em relação aos recursos humanos que vocês têm dentro da empresa. Qual que seria o objetivo que vai ajudar vocês a conseguirem aquele objetivo geral da empresa, certo? Então vamos continuar ali no nosso material. Então, assim, gente, né? Só dei um zoom aqui na perspectiva de aprendizado e crescimento. Então, a perspectiva do aprendizado e conhecimento envolve, sobretudo, as pessoas na organização, que é justamente isso que eu estava falando. E assim como nas outras perspectivas, vocês vão ter que pensar qual o objetivo que vai ser dessa perspectiva, métricas, ou seja, como é que vocês vão medir, o que vocês têm que medir para saber se o objetivo foi cumprido ou não. Depois, os alvos ou metas, né, como alguns autores falam, né, tem que pôr um número, tem que pôr um horizonte, um prazo. E por fim, iniciativas, né, ou seja, o que vocês vão fazer para cumprir esse objetivo. Então, vamos lá. E de novo eu trago análise SWOT para fazer, né, ajudar vocês a pensar nesse quesito. Porque lembra, né, a gente tinha falado no ano anterior, só relembrando rapidamente, aqui a análise SWOT, até tinha usado o exemplo do McDonald's, aqui eu não coloquei exemplo nenhum, é só para reforçar, né, o aprendizado de vocês. A análise SWOT, ela é uma matriz e ela sempre tem os 4 quadrantes. Aqui, na minha matriz, parte de cima, fala de mercado, então você vai analisar o ambiente externo, né? Que oportunidades que você tem, ou seja, o que você pode explorar no mercado com a sua empresa. E aqui as ameaças, então que ameaças tem nesse mercado, né, que estão ali ameaçando a sobrevivência da minha empresa. Só que a gente vai de novo focar na parte interna, né, que seria essa de baixo, na empresa, ambiente interno. Então você vai pensar nas forças e nas fraquezas. O que seriam essas forças? Então, o que a empresa faz de bem e fraquezas, o que a empresa não faz tão bem. Só uma dica, gente, vocês nunca decorem
a posição da matriz SWOT, porque na prova, no concurso, né, isso cai muito em concurso também, que se vocês forem eventualmente fazer, pode estar invertido. Pode estar empresa aqui em cima, mercado aqui em cima, pode estar invertido, o que atrapalha aqui, o que ajuda aqui. Então, não decore a posição, vocês têm que entender a lógica dessa matriz, tá? Bom, então, de novo, a gente vai usar essa questão de analisar o ambiente interno. Quando a gente falou de processos internos, a gente também fez isso. Então, a gente analisou o que a empresa fazia bem em relação aos seus processos internos, maquinário, atendimento, fluxo, ou o que ela não fazia tão bem, qual era a fraqueza dela nos processos internos. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas pensando nos recursos humanos dessa organização. Então, o que eu tenho de bom dentro da minha empresa? Né? Quais funcionários? O que eles fazem de bom? Né? Eles são bem treinados? Eles são comprometidos? Né? O que eles têm para agregar? E por outro lado, o que eu tenho de ruim em relação a isso? Em relação à minha mão de obra? Está faltando treinamento, está faltando motivação, né? Os objetivos podem ser os mais variados possíveis, mas façam esse exercício. Então, olhar para a empresa que vocês escolheram em relação aos recursos humanos que ela tem e pensem quais são as forças e as fraquezas. Porque a partir dessa análise vocês vão conseguir vislumbrar um objetivo, né? Porque se eu vejo que eu tenho alguma fraqueza, eu vou então tentar melhorar esse ponto fraco, certo? Ou se eu tenho alguma força, eu posso explorar aquela força justamente para me trazer mais vantagem competitiva, ok? Vamos no próximo slide. Então, os recursos humanos, eles podem ser uma importante força, porém é preciso que as pessoas sejam motivadas, treinadas e tenham recursos adequados. Então, se a gente for pensar, como eu falei no início, as empresas elas são formadas pelas pessoas. De nada adianta eu ter o melhor equipamento, que custou bilhões de reais, né, as melhores matérias-primas, a melhor gestão, se eu não tenho pessoas para tocar tudo isso. Né? As pessoas, para que tudo funcione, elas têm que estar motivadas, elas têm que estar bem treinadas e também elas têm que ter recursos, porque não adianta nada, de repente, você ter uma excelente mão de obra, mas está faltando recurso para essa pessoa trabalhar. Né? Já trabalhei em algumas empresas que eu vi as pessoas reclamarem. Poxa, mas eu queria fazer tanta coisa, mas não tenho acesso aqui na empresa, não tenho orçamento, não tenho material. Então também tem que se pensar nisso, dar recurso para essa pessoa poder trabalhar bem, certo? Vamos continuar ali. Então, só para a gente entender um pouco quando a gente fala desse, a gente chama também às vezes de capital intelectual de uma empresa. Então, essa perspectiva de crescimento e aprendizado, ela pode ser separado em 3 itens. Então, nós temos o que a gente chama de capital humano, que são as pessoas em si, né? Então, você tem que pensar, como que são as competências dessas pessoas que trabalham na organização? O treinamento delas está ok? Está em dia? Como é que elas estão em relação a esse quesito? Conhecimento. Elas têm conhecimento sobre o que elas trabalham ali no seu dia a dia? Né? Ou elas estão precisando, de repente, obter conhecimento? Né? Muitos de vocês, aposto que estão fazendo a graduação justamente em busca disso aqui, ó, conhecimento. E algumas empresas até incentivam realmente, né? Acabam pagando uma parte da faculdade para vocês. Então, quando a empresa faz essa análise do seu capital humano e fala, ó, vou investir em conhecimento dessas pessoas, vou pagar uma faculdade, ou vou pagar um treinamento específico de alguma coisa bem técnica. A outra perspectiva que a gente tem é o capital da informação, ou seja, daí são os sistemas e os dados que a gente tem ali, né? Então, as informações, dados, né, que eu tenho em relação a essas pessoas, em relação às coisas que elas geram dentro da minha empresa. E por fim, o capital organizacional, que ele tem a ver com a questão da cultura dessa empresa, liderança, trabalho em equipe. Então, cultura. Como que é a cultura dessa empresa? Né? Como é que está o clima dessa empresa? O que está acontecendo lá dentro? Isso é importante também. Liderança. Como é que são os líderes? Né? Hoje em dia a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com essa questão de assédio moral. Os meus líderes, como é que eles tratam os seus subordinados? E a questão de trabalho em equipe. As pessoas sabem trabalhar em equipe? Né? Será que elas conseguem? Tanto é que a gente sempre trabalha ali no Uninter em equipe, né? Até às vezes os alunos contestam, posso fazer sozinho? A gente fala, poder pode, né? Mas a ideia é justamente você aprender a trabalhar em equipe, porque na vida real a gente trabalha em equipe, ninguém trabalha sozinho. Claro, né? Tem suas exceções, né? Mas na maioria das vezes, quando você vai para uma empresa, você tem que aprender a trabalhar em equipe.
Eu, quando trabalhava no Boticário, a gente fazia times de lançamento. Então, era um funcionário de cada área que ia contribuindo com a ideia do projeto, né, até fazer um projeto bem bacana. E você tinha que aprender a lidar com as diferenças. O pessoal de produção às vezes não aceitava as ideias que o pessoal do marketing tinha, o pessoal de compras também não entendia, o pessoal de finanças às vezes queria, né, não queria tipo gastar demais com os insumos, com equipamentos, né? Mas é ali que você aprende a negociar, né? E isso que a gente faz na faculdade, nas aulas, fazer vocês trabalharem em equipe justamente para isso, para desenvolver esse potencial também. Então, trabalho em equipe é bem importante. Bom, continuando ali no nosso slide, o que mais que nós temos? Então, só complementando, o capital humano de uma organização pode ser um diferencial competitivo. Então, esse capital humano, quando ele é bem trabalhado dentro de uma empresa, ele se torna um grande diferencial, né? Ele pode ser uma vantagem competitiva sustentável, como a gente fala. Vantagem competitiva, o que é? Aquilo que a empresa tem de melhor em relação aos seus concorrentes. E sustentável por quê? Porque ela dura ao longo do tempo, ela não é tão fácil de copiar. O preço de um produto ele pode ser uma vantagem competitiva, só que não é sustentável, porque o meu concorrente pode facilmente copiar o meu preço. Agora, se eu tenho colaboradores comprometidos, treinados, com conhecimento, o meu concorrente pode até de repente contratar um, contratar outro, né? Mas às vezes não funciona, porque ele está em outro ambiente, com outras pessoas, né? Então é algo realmente difícil de você copiar, então acaba sendo uma grande vantagem competitiva também. Vamos continuar. Aqui o Stoner e o Freeman, isso lá em 94, eles trazem essa questão dos 4 Cs quando a gente pensa em recursos humanos, né? Comprometimento. Então, grau de comprometimento dos meus funcionários. De repente, isso pode ser um objetivo para vocês trabalharem. Vocês percebem que os funcionários das empresas que vocês estão analisando não são tão comprometidos, vocês podem ter como objetivo isso, aumentar o comprometimento dos funcionários. Competência. Então, competência e necessidade de treinamento. Será que os meus funcionários eles estão bem treinados? Eles têm competência para realizar o que eles se propõem a realizar? Também pode ser um outro objetivo. Congruência, ou seja, os objetivos da organização e dos seus empregados. Será que está casando? Muito comum o funcionário ter um objetivo diferente da empresa. O que as empresas espertas ou grandes empresas fazem? Elas fazem o PPR, Programa de Participação, ou seja, elas fazem com que o funcionário tenha o mesmo objetivo que ela. Então, se o funcionário bater a meta do departamento dele, ele vai ganhar uma parte do lucro. Vai ganhar um 14º salário, 15º salário, o Boticário trabalhava assim. Quando cada departamento batia a meta no final do ano, então ganhava salários extras. Isso é uma maneira de fazer que o objetivo do funcionário seja congruente com o objetivo da empresa, né? Porque senão, por que o funcionário vai se esforçar? Né? Ele se esforçando mais ou menos, ele vai ganhar a mesma coisa? Então, quando você de alguma maneira faz com que esse objetivo seja comum, isso é muito bacana, traz muito retorno para a empresa e para o funcionário. Custos. Custos vistos como... Então, os custos têm que ser vistos como investimentos, né? Mas condizentes com a estrutura da organização. Então, esses custos em relação a treinamento, capacitação, investimento no conhecimento, né? Você tem que entender que isso é um investimento, né, nos seus recursos humanos. Só que, é claro, você tem que fazer algo coerente com a estrutura da sua empresa. Você não, de repente, uma empresa pequena, você não vai ter condições de pagar 100% faculdade para todo mundo na empresa. Ou fazer um treinamento presencial com o melhor palestrante que tem na cidade, né, que vai custar milhares de reais. Não, você tem que, né, dentro da medida do possível, né, fazer esse investimento, mas desde que também não vai estourar a tua estrutura de custos, certo, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Aqui um exemplo prático, né, do BSC dessa perspectiva de aprendizagem e conhecimento. Por exemplo, digamos que o meu objetivo seja contar com uma força de vendas capacitada. Então, eu fiz lá a minha análise SWOT e observei que os meus funcionários, eles não estão muito capacitados, né? Eles estão precisando de um treinamento, eles não estão performando da maneira que deveriam. Então, o objetivo vai ser esse, contar com uma força de vendas capacitada. Uma meta, o que seria? Lembra que a meta tem que pôr número, um horizonte de tempo, um percentual, aqui tem forma de percentual. Então, eu quero treinar 100% a minha equipe de vendas. Essa vai ser a minha meta para cumprir meu objetivo.
Indicador, né? Ou métricas, como a gente fala. O que eu vou ter que medir para saber se esse meu objetivo foi cumprido? Neste exemplo aqui, se eu quero treinar 100% minha equipe de vendas, eu vou ficar acompanhando o número de certificados. Eu vou ficar vendo se a minha equipe de vendas fez o treinamento, se fez a avaliação, se ela concluiu, se ela ganhou um certificado no final. Se todo mundo ganhou o certificado no final, então eu cumpri a minha meta. E iniciativa, o que eu vou fazer então? Desenvolver parceria com uma empresa de cursos online. Então, né, digamos que eu não estou com muita grana, né,